Ah, é melhor já operar a fimose desde criança, porque aí a pessoa não sente. Circuncisão é muito boa, todo mundo devia fazer, porque aí facilita a higiene, não dá problema de fimose. Será que é isso mesmo? Olá, meu nome é Fernando, sou médico de família e comunidade. Hoje a gente vai falar da fimose. O que é a fimose? Bom, a fimose fisiológica é esse excesso de pele, né, essa dobra de pele que vem desde a base da glande, que é a cabeça do pênis, e recobre toda essa área. E como ela é formada lá na barriguinha da mãe ainda, enquanto o menininho está sendo formado, né, ali no começo da gestação mesmo, ali na 8, 9 semanas, começa a se formar essa dobra e ela recobre a glande. E ela é contígua, ou seja, tem uma contiguidade entre o epitélio, ou seja, a pele, né, dessa aqui e da glande. Então eles são grudados, na verdade. Isso aqui é uma coisa só, né? E por isso que a maioria dos bebês, eles nascem com essa pele colada na glande, que é a fimose fisiológica. Alguns já nascem com ela descolada, mas é uma minoria, 2 a 5% ali dos meninos que nascem com ela que a gente consegue retrair toda, né? A maioria nasce com ela presa. Qual que é o processo natural de resolução dessa fimose? As células mortas, né, porque o epitélio, né, a pele, vai proliferando, as células mais antigas vão morrendo e vão se acumulando aqui. E isso vai fazendo com que essa pele vá aumentando o espaço aqui, elas vão se acumulando nesse espaço e descolando essa pele da cabeça do pênis. Esse acúmulo de células mortas, ele forma aquela melequinha, tem um aspecto meio de queijo, né? O pessoal tem nojo, que é chamado de esmegma, mas não precisa ter nojo, tá? Ela é uma coisa natural. Às vezes pode formar algumas bolinhas, alguns pedacinhos que são os cistos, também naturais, né? E eles que vão ajudando a cada vez ir descolando mais essa pele do prepúcio da glande e assim a gente consegue retrair mais e acabar com a fimose. A avaliação do pênis ela é feita em toda a consulta ali na puericultura, ou seja, depois que o recém-nascido nasce, né, ele vai frequentar o consultório médico, o consultório da enfermagem, várias vezes, e um dos objetivos dessas visitas é examinar o pênis. O que, que a gente vai querer saber? Se o jato urinário é firme, forte, se ele é retilíneo, se ele tem algum desvio, se ele forma spray, né, forma aquele ou se tem algum sinal de balão, que é aquele que forma aqui na parte da glande, né? Então, geralmente o médico, o enfermeiro que está acompanhando vai te fazer essas perguntas, né? E vai examinar ali para ver tanto o meato uretral, que é essa, aqui está representado pelo biquinho da banana, que é por onde sai o xixi. A gente chama esse buraquinho de onde sai o xixi, o final da uretra, né, do canal da urina, de meato uretral. Ele tem que estar bem centralizado na ponta do pênis. Quando ele está desviado, a gente vai chamar isso de hipospádia, né? Ou hipospadia, depende como queira chamar, né? É um dos fatores que a gente avalia. O freio do pênis, né? Que é semelhante ao freio da língua, se ele for muito curto, muito retesado, ele pode entortar o pênis, né? Então, é uma outra coisa que a gente vai ver. E também examinar ali a parte do escroto, né? Ver se o testículo está lá. Isso é um outro assunto, mas do pênis, basicamente, a gente vai ver. Então, meato uretral, perguntar sobre os hábitos de ir no banheiro, né? De fazer xixi, e também verificar essa questão da fimose fisiológica, certo? Então, qual que é o normal dessa fimose fisiológica? Ela precisa estar, apesar de ela não estar retraindo toda, ela não pode ter nenhuma cicatriz, nenhuma fibrose, né, que impeça ali ela de retrair, porque aí, se tiver, né, uma cicatriz, um anel fibrótico, aí a gente já vai pensar na doença da fimose. A gente já vai falar daqui a pouco. Então, uma dúvida que muitas mães têm e que a gente aborda também nessas consultas aí da puericultura é como fazer a higiene, né? Será que eu devo ficar puxando, forçando para sair? Não. Tem um perigo com isso, tá? Que é a parafimose, que é quando eu puxo de uma vez e essa pele ela não volta, né? E ela acaba estrangulando aqui a glande, o corpo do pênis. Isso é perigoso, é um quadro de emergência médica, tem que ser levado inclusive ao pronto-socorro, ao pronto atendimento.
né? Porque é uma situação emergencial, tá? Então, por isso que a gente não indica ficar forçando, né, a mais do que a própria pele, o próprio prepúcio consegue ir, sem ter uma resistência. Então, existe esse risco da parafimose. Outra coisa é que eu puxando além do que eu devo, eu posso fazer cicatrizes e fibroses, ou seja, todo mundo tem algum corte, alguma coisa na pele. Como é que fica a pele ali depois do corte, depois do ralado, depois da esfoliação? Ela fica mais retraída, mais dura. Então, se eu forço para puxar e eu causo essa cicatrização, essa fibrose, depois ele fica mais retraído, fica mais difícil de se resolver naturalmente, daquele processo natural acontecer, como a gente comentou, né? Então, por isso que a gente não deve. Ué, mas então como é que eu devo deixar lá sem higienizar? Não, também não. A gente precisa sim higienizar. Como é que a gente vai higienizar? A gente vai retrair somente até onde tem a resistência, ou seja, sentiu que travou, não vai mais, tá? E aí eu vou lavar como se eu estivesse lavando um dedo, tá? Não vou ficar puxando a pele, nada disso. Eu vou somente lavar como eu lavo um dedo, normalmente, tá? Então eu retraio gentilmente só até eu sentir a primeira resistência, paro ali, lavo e sempre é importante, quando eu retrair, sempre voltar a pele, justamente para a gente não ter risco daquela parafimose, né? E para os meninos mais velhos, as mães, os pais têm que ensinar também essa higiene da mesma maneira. A máxima aqui da retração é sempre gentil, só até onde tiver a resistência, lavar ali como se fosse um dedo e voltar ao local original para a gente não ter o risco da parafimose. O que é o normal da gente ter no pênis do menininho mais novinho? O esmegma, como a gente já comentou, que é aquele acúmulo de células mortas que vai abrindo o espaço entre a pele e a glande, né? Os cistozinhos e um pouco de balão quando ele vai fazer o xixizinho dele, mas esse balão tem que ser transitório, ou seja, ele tem que ser, ou seja, encheu e esvaziou na mesma hora. Se esse balão ficar permanente, ou seja, e eu tiver que apertar para ele sair, aí é perigoso, tá? Já tem que ser examinado em consulta. Então, só ter o fato do balão, na verdade, é um indicativo de que o prepúcio já está saindo, já está descolando da glande, até por isso que preencheu aquele espaço e fez o efeito do balão. Mas quando a gente tem um balão que não resolve sozinha, e eu tenho que apertar, aí eu tenho que procurar a consulta médica, tá? Então, isso é muito importante. E aí a dúvida, né? Qual que é a idade que isso aí se resolve? É muito variável. Como eu comentei, isso daí começa lá na barriguinha da mãe. Então, tanto a formação dessa dobra de pele chamada prepúcio e o próprio descolamento. Só que esse processo pode tanto acabar antes do neném nascer, e ele já nasce sem a fimose fisiológica, que é aquela minoria que a gente comentou, e pode durar até lá quase a pré-adolescência, 9, 10 anos, enfim. Então, cada indivíduo vai ter um ritmo, vai ter um processo diferente. Por isso que é importante o acompanhamento com o médico para ver se isso ali está seguindo o processo natural ou não. Se tem alguma retração, alguma fibrose, algum estrangulamento, para a gente pensar em alguma terapia. Quando a fimose é fisiológica, ou seja, está dentro do normal, mas ela está causando ali alguns probleminhas, ou seja, o menininho tem ali infecção urinária uma atrás da outra, de repetição, né, ou tem algum outro problema para urinar, o que a gente pode fazer? Os exercícios de alongamento, que vão seguir a mesma lógica lá do que a gente comentou da higiene, então ele vai retrair somente até onde sentir a resistência, manter ali um tempinho e voltar, sempre voltar, para a gente evitar o risco da parafimose. E a gente tem algumas pomadas de corticoide, né, a betametasona ou alguns outros corticoides que a gente pode passar ali em volta dessa pele para gradativamente ela acelerar esse processo do descolamento. A gente vai passar essa pomada em volta do anel, do prepúcio, né, 2 vezes por dia, mais ou menos de 4 a 8 semanas, mas assim, não façam por conta, tá? Sempre passem em consulta para avaliação da fimose e daqueles outros itens do pênis, né? Da hipospadia,
da curvatura anormal, do jato urinário, enfim. E aí, se o seu médico indicar, aí tudo bem, aí usa lá o que ele prescreveu, o que ela prescrever, para acelerar o processo da fimose. Não que isso seja necessário, tá? A gente faz isso quando tem esses problemas de infecção urinária de repetição ou de dor para urinar, enfim. Né? Então tá, Fernando, você falou de tudo que é normal, do quando que eu não preciso me preocupar e quando que eu devo me preocupar, né? Esse que é o ponto. Então, assim, sempre a gente vai se preocupar quando eu já conseguia retrair e eu não consigo mais, tá? Então, antes eu retraí até aqui e agora já ele trava antes. Pode ser um problema, preciso levar ele em consulta. Cicatrizes, fibroses, né? Então, isso a gente precisa pensar. Ou quando tem alguma complicação. Então, a gente tem a balanopostite, né? Que é essa inflamação aqui da glande. Balanite, tudo que é balano tem a ver com a glande e post com o prepúcio, né? Até a cirurgia, né? Para tirar o prepúcio é a postectomia, né? Então, quando eles estão inflamados, né? A balanopostite, temos que levar em consulta, inclusive é bom levar na emergência para ter uma resolução imediata, rápida, né? A gente tem também a balanite xerótica obliterante, parece um nome complicado, estranho, mas na verdade ele diz o que é xeros, quer dizer branco, né? Obliterante quer dizer que trava, balanite por conta da inflamação. O prepúcio fica preso aqui e forma um anel branco, né? Aqui no biquinho dele e oblitera, trava aqui o fluxo, né? Então, e trava também para a gente fazer a retração. Então, é uma outra complicação que pode ter. Então, assim, quando a gente tem complicações ou quando eu tenho uma regressão, ou seja, eu já retraía e não consigo retrair mais, são sinais de alerta para a gente pensar numa fimose patológica, ou seja, que aí sim eu posso ter que operar. Posso tentar antes aquelas condutas ali com corticoide tópico, com o alongamento diário, mas aí, nessas situações de fimose patológica, é imprescindível a avaliação de um urologista pediátrico. O urologista é quem cuida dessa parte do trato urinário, né? Por isso, urologista pediátrico seria das crianças, dos bebês. Então, sempre quando a gente tiver uma fimose patológica, é importante levar o bebê para avaliação, ou a criança, né, para avaliação com o urologista pediátrico, para que seja avaliada a necessidade de cirurgia ou de qual método que vai ser usado ali, aí sim, para a fimose patológica, ou seja, para a doença da fimose e não para a fimose fisiológica, que é o normal, que tem a proteção, né, que é o que confere proteção e é natural ali para a glande e para o meato uretral. Tudo bem, pessoal? Mamães, papais, qualquer dúvida que vocês tenham, coloca aqui nos comentários. Se você recebeu orientações divergentes, né, da que eu falei, comenta também. Se você sofreu com fimose, se você se sentir à vontade para compartilhar o seu caso ou o caso do seu filho, coloca aqui embaixo. A gente vai ficar muito feliz de ouvir. E é isso, pessoal. Até a próxima.